Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Cronenberg Hartmann, sou professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para tratar do processo jurisdicional em tempos de pandemia. Na verdade, o que é o direito processual? Ele estuda um instrumento pelo qual o judiciário vai resolver litígios, ou seja, conflitos de interesse. E em tempos de pandemia, a gente analisa aí um viés excepcional das atividades processuais. Então esse é meu objetivo, tentar trazer isso para vocês numa visão informal, não profunda, uma visão acessível. E aí, vejam só, o primeiro ponto, a primeira informação que eu passo é que a jurisdição é ininterrupta. O que significa isso? Artigo 93, inciso 12 da Constituição diz que o judiciário vai ter sempre as portas abertas. Então, mesmo a gente ouvindo falar desse tempo de pandemia, que as pessoas não estão saindo de casa, é importante deixar claro que o judiciário pode ser acionado e está sendo acionado quando há alguma situação específica, enfim, que tenha que ser levada a ele. Seja um feriado, um final de semana, um recesso forense, não importa, sempre é possível levar uma causa ao judiciário. Bom, e aí vejam, a primeira informação então é que o judiciário não parou completamente e vem funcionando em regime de plantão extraordinário, como disciplina algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, resolução 313, 314 de 2020 e outras mais. Bom, e aí, veja, na ótica do desenvolvimento do processo, é importante dizer, essas resoluções, tentando normatizar o tema, trouxeram aí situações de suspensão dos prazos processuais. Suspensão dos prazos processuais significa que aquele lapso temporal para a prática de um ato processual fica paralisado. Mas, repito, isso não significa dizer que os processos pararam. Então, os juízes vêm, embora suspensos os prazos processuais, vêm dando andamento aos seus processos, deferindo liminares e tudo mais. Por exemplo, ligados à saúde, internação, isso não há dúvida nenhuma que continua. Bom, numa ótica da advocacia, é importante que o advogado tenha em mente essa ideia da suspensão dos prazos processuais e saiba que não há uma uniformidade em todos os tribunais. A gente vê cada tribunal com alguma normatização sobre essa suspensão de prazos. Então, cabe esse acompanhamento, valendo destacar que essas informações estão no site dos tribunais e essa informação é tida como oficial, tem uma presunção de veracidade na forma do artigo 197 do Código de Processo Civil. Até digo que é conveniente que o advogado, ao peticionar, faça menção e juntada desses atos normativos que demonstram aí a suspensão dos prazos processuais, porque o CPC, o Código de Processo Civil, ele diz que cabe ao peticionante, ao recorrente, comprovar a tempestividade do seu recurso. Ou seja, se for um recurso, ele tem que comprovar que está interpondo dentro do prazo, é um ônus para aquele que peticiona. Bom, uma outra informação relevante que eu passo para vocês é que, embora os prazos processuais estejam suspensos, não estão suspensos ou interrompidos os prazos decadenciais e os prazos prescricionais. Esses prazos, para quem não é estudante de direito, são prazos para entrar com uma ação. Então, se você tiver algum problema, algum vício e quiser entrar com uma ação, tem algum prazo para tanto no Código Civil, às vezes 3 anos, às vezes 1 ano, às vezes 5 anos, e esses prazos ainda não estão suspensos. Há até um projeto de lei nesse sentido, mas até o momento está correndo. Então, não tarde a entrar com as suas ações judiciais. Bom, se você for entrar com a ação judicial, é importante também destacar que os andamentos processuais, embora os prazos estejam suspensos, mas num momento de pandemia, em que os trabalhos estão sendo feitos de forma remota, de casa, os andamentos processuais eles estão tendo algum prejuízo. Exemplo disso, diligências do oficial de justiça para citar alguém, diligências fora do cartório, elas estão sendo limitadas, só para situações urgentes. Tem se priorizado naturalmente a citação pelos correios, mas alguns processos podem ficar paralisados justamente pela situação do oficial de justiça não
cumprir a diligência no momento de pandemia. Outra questão muito prática que é interessante, que demonstra que o andamento processual está prejudicado, são os bloqueios online, a chamada penhora online. Tem muito juiz que não está definindo a penhora online na conta corrente de devedores com a argumentação de que nós estamos vivendo um momento excepcional. O que eu esclareço a vocês é que essa medida não deve ser generalizada. Eu digo o indeferimento em geral de penhoras online. Por quê? Porque às vezes o credor é justamente quem tem uma condição financeira pior. Então isso tem que ser contextualizado e quem peticionar tem que deixar claro a situação que vive, tem que analisar se a devedora foi afetada ou não pela pandemia. Por exemplo, se é uma farmácia, ela está aberta, está funcionando. Se é uma empresa de eventos, naturalmente que está paralisado e o juiz pode raciocinar em cima disso, né? Uma saída seria aplicar analogicamente o artigo 866, parágrafo 1º do CPC. Esse dispositivo diz que o juiz pode deferir penhora do faturamento de empresa devedora em percentual que não prejudique o desenvolvimento, né, da atividade. Isso pode ser interpretado de certa maneira no sentido de preservação da empresa, para que a empresa possa, devedora, girar, pagar seus funcionários e seus fornecedores, mas que haja um bloqueio num percentual da dívida, 10%, 50%, enfim, o juiz pode atestar. Seria uma saída, né, uma execução a conta-gotas, que eu estou a dizer. Bom, como quarta informação que eu passo aqui relevante, em destaque, seria a busca de conciliação. Ciente de que o tramitar processual está devagar, o caminho é de fato uma busca de conciliação. Tá? E isso é unânime na doutrina, porque o processo é custoso, o processo é demorado, quanto mais nos tempos atuais. Então, se fala até num dever de negociar. Então, sempre, não é simplesmente você ser inadimplente e nada fazer porque não tem condições financeiras. Procure mandar e-mail ao seu credor, demonstrar a sua situação ruim, porque isso provavelmente vai ser levado em consideração lá na frente, né, quando tiver uma ação revisional ou algo do tipo. Bom, é claro que as questões de inadimplemento, de mora é o atraso injustificado, elas ganham força no âmbito desse período de pandemia. A crise financeira é ampla, então ganha importância essa análise da busca de acordo. Até porque, quando se, vamos dizer assim, pipocarem as ações judiciais revisionais em razão da crise financeira, que tem previsão, ação revisional, no artigo 505, inciso 1 do CPC, seja para demandas alimentares, demandas locatícias, fato é que uma das discussões vai ser os juros de mora, juros pelo atraso injustificado. Será que é possível imputar um atraso injustificado para uma pessoa que não está conseguindo receber salário? É provável que o juiz, lá na frente, o judiciário, possa relevar essa questão dos juros. Então esse é um ponto interessante. E já caminhando aqui para o final, como uma outra informação, eu queria dizer que há uma tentativa de normatizar esse período de crise, através de um regime transitório, emergencial. A última resolução que se tem notícia é a resolução 322 do Conselho Nacional de Justiça, de 1º de junho de 2020. Ela trata de trabalho remoto, de audiência por videoconferência, por exemplo, mas um ponto prático que eu acho interessante frisar é a expedição de mandados de pagamento, alvarás de pagamento, né, para recebimento de valores depositados em juízo através de transferência bancária, sem necessidade de retirada de papel, de ir ao banco. Veja aí como vai evoluindo a conjuntura, né? E outro ponto é o projeto de lei 1179 de 2020. Esse projeto ainda não foi aprovado, na verdade ele foi aprovado no Congresso Nacional, remetido em 20 de maio de 2020 ao Presidente da República para sanção. A última notícia até então não há sanção, mas veja, nas ações locatícias ele prevê a impossibilidade de concessão de liminar em ação de despejo, dentre outras questões. Não é que não cabe a ação de despejo, mas não cabe a liminar. Então veja, se você é locador, você pode entrar com uma ação de despejo nesse período. Tá? Então, são informações para vocês perceberem como é a normatização, a tentativa de normatizar, de trazer alguma segurança jurídica
para esse momento de pandemia. Sobre o futuro, eu diria a vocês que é provável que essa ideia, né, de informatização de atos, prática de atos processuais de forma remota, vá prevalecer. Podemos dizer que a pandemia do coronavírus antecipou um caminho que a gente já estava a seguir. Era isso que eu queria passar, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, me mandem um direct para o meu Instagram, Guilherme K. Hartmann, ou Facebook Guilherme Cronenberg Hartmann. Agradeço a atenção, fiquem bem.